canal Dia a Dia com Deus. Eu sou Wilson dos Santos, evangelista, e estou a serviço do Evangelho para transmitir para você mensagens que vai certamente ajudá-lo nessa caminhada cristã rumo aos céus. Eu quero fazer oração e logo em seguida abriremos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos concede de podermos estudar mais a tua santa palavra e vermos o que as profecias estão apontando. Nós sabemos que o tempo está próximo e aguardamos a volta do Senhor Jesus. Portanto, esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. O título de nosso assunto é Apocalipse 13, a marca da besta. Como entender a profecia do capítulo 13? Como entender? Ora, estudando a Bíblia e a história desses poderes, observando cada símbolo, buscando interpretá-los de acordo com a luz que Deus concede por meio do Espírito Santo. A besta que saiu do mar, essa visão, que João teve lá na ilha de Patmos, ele viu uma besta saindo do mar. Então nós vamos entender nesse momento que besta é esta. As pessoas ficam muito preocupadas quando se fala da besta, O sinal da besta é o tema estudado por muitos, mas nós vamos estudar à luz da profecia de uma forma mais coerente possível da palavra de Deus, o mais aproximado possível. Nós vemos aqui que a besta que saiu do mar se trata de um poder religioso, não se trata de um animal, porque são símbolos, apresentados no livro de Apocalipse. E essa besta que saiu do mar, ela é apoiada pelo poder político e ela tem autoridade para impor suas ordenanças ao mundo todo. Ela é apoiada pela besta que subiu da terra, que é outro poder político, que decretará a obrigatoriedade de seguir os ditames da primeira besta, a que saiu do mar. Então, para entendermos sobre a besta, nós precisamos entender o simbolismo que a representa. Como eu disse anteriormente, a besta não é um animal, é apenas um símbolo de um poder político religioso. Nela se encontram características aos animais apresentado ao profeta Daniel no capítulo 7, versículo 2 a 7, em sua visão da noite. Quando nós vamos ao livro de Daniel, nós entendemos mais sobre esse poder que se levantou do mar. Lá no capítulo 7 é apresentado 4 animais. São 4 animais que o profeta viu ali, saindo do mar grande, Já fala um mar grande, E ali, então, ele pôde contemplá-los, saindo do mar. O primeiro animal era um leão, que representava o Império Babilônico, pelos reis, que governaram a Babilônia. Primeiro foi Nabucodonosor, depois veio a Média Persa, que é o segundo animal, semelhante a um urso, Média Persa. E o terceiro animal era um leopardo, que simboliza a Grécia, de Alexandre, Então, e o quarto animal era um animal diferente,
que o próprio profeta não o identificou, porque é um animal que certamente era diferente de todos, e era terrível e espantoso, de acordo com a descrição que o profeta faz desse animal. Ora, como eu disse antes, nós vamos lembrar que o primeiro animal simboliza Babilônia, o Império Caldeu, né? O segundo animal é o urso, Médio-Persa. Logo que a Média e a Pérsia unidas, né? Esses dois reinos unidos, tomou o poder babilônico, tomou o Império Babilônico, né? Conquistou o Império. Logo em seguida veio a Grécia, que conquistou o Império Médio-Persa. E depois a Grécia foi conquistada, o Império Grego, né, foi conquistado pelo Império Romano, que durou mais tempo ainda que todos os demais impérios. E aí também pode observar que saiu ali um chifre pequeno, no meio dos 10 chifres, né? Saiu ali um chifre pequeno, lá Daniel 7. Então sai um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, verso 8 do capítulo 7. Estando eu a considerar o chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Ora, então dentro dessa profecia aqui, é a mesma, se você for os animais, são os mesmos que se apresentados no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, a besta que saiu do mar, né? Veja bem, quando nós interpretamos essa profecia, é claro que existem várias interpretações proféticas acerca desse tema, né? Desse tema aí, quando se trata das bestas. Mas nós seguimos o método historicista e vemos que, segundo as pessoas que trabalham com esse método, eles entendem que é mais coerente, é mais bem explicado as profecias por esse método. É claro que muitas coisas não se cumpriu ainda. Quando as profecias começarem a se cumprir, como já estão em andamento, nós vamos entender totalmente o que significa mesmo essa profecia, né? O mar, apresentado no capítulo 13, verso 1, nós podemos entender que se trata de nações, línguas e povos. Muitas águas, né? O mar tem muitas águas. Então, ali, Apocalipse 17, 15, fala que, em 17, 15 do Apocalipse, lá nós lemos, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, alguns símbolos, a própria Bíblia, ela traz a interpretação do símbolo. E um estudo mais apurado, bem elaborado, usando, é claro, os tempos históricos, né? Quando nós vamos em busca do conhecimento da história dos impérios, né, que sucederam o Império Babilônico, né, nós vemos que esses impérios, de alguma forma, eles atacaram mesmo o povo de Deus. A Grécia, pelo menos, anexaram Jerusalém, a cidade santa, né, ao Império Grego. E todos esses, Médio-Pérsia também, tinha a cidade ali de Jerusalém, como que tinha sido destruída, né? Mas havia o território que pertencia agora à Médio-Pérsia. Então essas regiões aí já faziam parte do Império Médio-Pérsia, né? Como antes fazia parte do Império Babilônico. E assim, então, de alguma forma, o povo de Deus foi prejudicado, né? Nesses impérios. Então, são poderes realmente perseguidores mesmo, de alguma forma. E lá no Apocalipse apresenta
na besta que surgiu do mar, essas características que se encontram no livro de Daniel. Esse poder religioso recebeu do dragão autoridade. Agora você vê, dragão. O dragão, visto na Bíblia, no capítulo 12, versículo 9, lá diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, aqui se identifica o dragão. O dragão é Satanás, aquela antiga serpente que enganou o casal lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Mas Satanás ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a colaboração dos reis, dos imperadores, né, os reis. Então ele usou o Império Romano para dar poder à besta, dar poder ao sistema religioso que se estabeleceu, né? Interessante que nós, ao examinarmos a história, nós vemos que esse poder religioso recebeu do dragão autoridade para tratar questões relacionadas à fé cristã. E quando foi isso? Foi por meio de Roma Imperial, na pessoa do imperador Constantino, que no Concílio de Milão estabeleceu a liberdade religiosa aos cristãos no ano de 313, data 13 de junho de 313. Então, ali foi concedida aos cristãos que anteriormente eram perseguidos pelo Império Romano. Agora não é mais, porque o imperador Constantino concedeu liberdade a todos os cristãos e as demais religiões, para que pudesse ter liberdade de culto. E no ano posterior da data de 7 de março, lá na data 7 de março de 321, esse mesmo imperador decretou descanso dominical, obrigatório em todo o Império Romano, com exceção dos lavradores que estariam livres para cultivar o campo, né? Plantarem, né? Lá na agricultura, ter liberdade para produzir, né? Alimentos. Essa mudança foi aceita por muitos que já eram simpáticos com o domingo. Nós vamos ver isso no outro assunto que se trata ali, a origem da guarda do domingo, que estarei já preparando para que vocês possam assistir a história do domingo, como surgiu a história do domingo. O domingo era aceito, em parte, pelos cristãos, mas não havia essa ideia ainda de parar de trabalhar no domingo. Não. Eles eram simpáticos ao domingo, porque eles, segundo eles, comemoravam o domingo, o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Cristo, né? Que na Bíblia não tem base para tal honra assim, como foi dada ao Santo Sábado do 7º dia, de acordo com Êxodo 20, versículo de 8 a 11, né? Fala sobre o descanso sabático, né? Não o descanso dominical. Em Gênesis também fala sobre isso, lá em Gênesis capítulo 2, né? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizeram, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então a Bíblia não dá autoridade para a guarda do domingo, mas os pais da igreja, nós vamos estudar depois, então eles passaram a homenagear o domingo como festa, né? Uma festa em comemoração à ressurreição de Jesus. Mas não disseram que deveriam parar de trabalhar nesse dia, apenas cultuar a Deus nos cultos e pronto. Era só isso que eles, a intenção era essa.
Então aqui o Constantino mesmo, aqui já no ano 321, no dia 7 de março de 321, já foi decretado mesmo um decreto dominical obrigatório para as pessoas que trabalhassem na cidade, né? Os artesãos e os demais profissionais se teriam que guardar mesmo no domingo. E essa mudança foi aceita por muitos que gostaram da ideia desse decreto, né? E isso agradou tanto os cristãos como também os pagãos também, porque na verdade o domingo já fazia parte do Império Romano, porque eles adoravam o sol. O domingo significa o domingo, o primeiro dia da semana, era em homenagem ao sol, ao Deus Sol, né? É chamado Sol Invicto, Sol Invencível. E esse decreto agradou as duas partes, os cristãos que já eram simpáticos pela mudança e os pagãos também. Então aí as duas partes ficaram satisfeitas com isso aí. Então o Constantino, ele, quer dizer, nesse decreto, ele agradou as duas classes religiosas, né? Os pagãos e os cristãos. Então nós vemos esse relato, né? Que depois eu vou passar a fonte, vou escrever, porque aqui eu não sou bom no inglês, né? E aqui está escrito em inglês. Então eu vou passar escrito para que vocês possam buscar esse conhecimento na literatura, né? Literatura histórica, né? Sobre esse assunto. A besta recebeu uma ferida mortal e essa ferida foi curada. Apocalipse 3, versículo 3. Olha, lá no Apocalipse 3, versículo 3, e vi uma de suas cabeças, né, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Veja bem, como é que essa ferida foi curada? Qual o poder que representa a besta, né? Ora, a besta que foi curada representa o sistema religioso papal, que perdeu seu poder temporal com a prisão do Papa Pio VI, pela ordem dada de Napoleão, né, ao general Berthier, que o levasse prisioneiro. E ele foi preso perdendo o seu poder temporal, a autoridade temporal que ele tinha, que foi dado pelo Império Romano no passado, né, por Constantino. E esse Papa, depois do ano de 1798, ele já não tinha esse poder, porque após uma perseguição de 1260 anos, de acordo com a profecia de Daniel, né, Apocalipse mesmo fala lá 1260 anos, né, 3 anos e meio, né, lá algumas palavras 3 anos e meio, fala lá também um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Somando tudo aí, matematicamente vai dar 1260 anos. Foi 1260 anos de autoridade papal, né? Ele são vários papas dentro desse período, e eles perseguiram aqueles que tinham a fé diferente. Os valdenses, né, que guardavam o sábado, eles foram completamente massacrados, né, pelo esse regime religioso, né, papal, e muitos também foram lançados, né, na fogueira, foram mortos, né, por causa de sua fé. Inclusive pessoas que nem eram cristãos também, né, considerados até bruxas, feiticeiros, foram mortos também por esse poder estabelecido, poder papal. A Inquisição, né, que todo mundo conhece, ao falar nas escolas, nas faculdades, falam muito sobre a Inquisição. Essa Inquisição é exatamente um decreto do papal para acabar com a heresia. E muitos foram mortos por causa de sua liberdade
que todos nós temos, Deus nos dá a liberdade para pensar, para raciocinar. E essa liberdade foi tirada pelo sistema papal na época, né? Nessa época aí da Idade Média, né? E depois de 1698, terminando a perseguição, o Papa foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e assim iniciou a ferida mortal. Mas a profecia diz que ela foi curada, né? Só que existem opiniões diferentes quanto ao Papa. Alguns dizem que é o Papa Pio VII, né? Mas eu aceito mais ao Papa Pio VI, né? Porque ele vem sendo analisado, né, por alguns cristãos do passado, né? Que lá os reformadores, né, do passado, então eles acreditavam ser exatamente esse Papa mesmo. E foram, isso foi estudado e analisado que ele foi o Papa escolhido pela profecia mesmo, apontado, né, melhor dizer, pela profecia. Mas lá em 11 de fevereiro de 1929, o Papa, aí, a ferida aí já começou a melhorar para o lado do sistema papal, porque o cardeal Pietro Gasparri e Benito Mussolini assina aí um tratado chamado Tratado de Latrão. Nesse tratado, trata-se da cidade do Vaticano, né? Essa cidade foi transformada em um estado independente e entregue ao Papa. E daí, então, ele exerceu seu pontificado, né, nessa cidade do Vaticano até hoje, né? Aí ele começou recebendo a autoridade que antes perdera. E agora ele vem crescendo. Em 1929, ele vem crescendo e está se transformando em um poder religioso forte. E é interessante que existem esforços da parte dos papas tornar realmente o domingo um dia de descanso obrigatório. E para isso ele precisa de apoio dos governantes e cidadãos do mundo inteiro para tal façanha. E ele tem lutado para que eles sejam incentivados a apoiar esse empreendimento, né? E isso ele vem conseguindo por meio de seus discursos, né, sobre o meio ambiente e a família. É o plano dele implantar um sistema religioso que una as demais religiões em prol de seus projetos. Sendo assim, ele se torna o líder absoluto, né, para as religiões unificadas. Todas as religiões que concordarem, protestante e outras demais religiões não cristãs, que concordarem com os seus planos, né, as suas ideias, então ali terão o mesmo intento, né? Serão o quê? Como diz assim, estarão unidos nessa ideia de unificar as religiões, e ele se torna aí o líder, como ele sempre quis ser, né? Lá no passado, ele se intitulou no passado como o cabeça de todas as igrejas. E assim foi até que surgiu a perseguição lá na Idade Média, né? Causando a morte de muitas pessoas ali que simplesmente queriam, que não era ameaça nenhuma nem para o poder político, nem para o poder religioso, mas eles estavam cultuando de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que eles concordavam dentro das escrituras, né? E a igreja baseava na tradição,
abandonaram a Bíblia e passaram então a seguir a tradição. E nessa tradição, as pessoas teriam que se enquadrar nela. Eles não aceitaram a tradição da igreja e foram perseguidos por 1260 anos. Terminando a perseguição, aí vem o golpe final, vem aí a ferida mortal do poder romano papal. Só que esse poder vem recebendo o poder de volta, por meio aí do recebimento aí do Vaticano como Estado, né? Um Estado independente, dali passa a governar o poder religioso, passa a governar toda aquilo que é relacionado à religião e mesmo tudo aquilo que... a parte social também, que ele se envolve com a parte social e ecológica. E ele está envolvido, trabalhando para conscientizar o povo sobre o meio ambiente. E nessa empreitada ele coloca o domingo como o dia do Senhor, o dia do descanso da família. Que a família pare, né, de trabalhar nesse dia, deixe os carros nas garagens, evitem a poluição, né, soltar gás carbônico no ar, e assim frearia o aquecimento global. Então essa é a proposta do Papa Francisco, né? Para que haja aí então uma vida melhor para todo mundo. Porém, lá a besta do capítulo 13, 11 a 18, né? Que lá fala que aponta para o poder político que tem grande influência, tanto econômica como militar, no mundo. Aí nós vemos uma outra besta surgindo, né? A que saiu do mar representa o sistema religioso papal, que foi estabelecido lá por Constantino, né? E aí vem crescendo esse poder, o sistema romano, né? Religioso romano. Agora, esse outro poder que saiu da terra, que é a besta, que saiu da terra, ele representa um poder que tem influência no mundo todo. Para representar bem a profecia, o poder tem que ter um destaque muito grande. E nada mal do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América do Norte, ele é considerado uma potência mundial, mesmo ainda com alguns problemas econômicos. É claro que muitos países têm esse problema econômico, mas ele continua ainda em destaque ainda e sendo apoiado pelas nações do mundo, tanto militarmente como economicamente. Ele vem, sim, se destacando como a nação da profecia. E essa nação, ela, quando começou, ela começou fraca. Lá naquele território americano ali era, que habitava ali eram os índios, né? Os índios que habitavam. Mas as regiões americanas eram selvagens, né? E eles começaram a povoar aquela região e ali, então, se estabeleceram os peregrinos que vieram da Inglaterra, por motivo de perseguição também lá, religiosa. Eles vieram, então, né, para o Novo Mundo, os Estados Unidos da América, né? E ali, então, cresceram ali. Foi crescendo aos poucos, se tornou uma grande nação. E essa nação vem mostrando ao mundo o seu poder bélico, né? E o poder também religioso, porque ali é o berço, né, da liberdade religiosa ali. Na verdade, a democracia começou na Grécia, mas ela começou com ressalva, né? Mas nos Estados Unidos era defendida a liberdade de consciência, né? A democracia, né? A liberdade religiosa. A pessoa poderia cultuar Deus de acordo com os ditames de sua consciência. Mas a profecia diz que esse poder falaria como dragão, como Satanás. Veja bem, Apocalipse 13, versículo 11.
lá diz assim, exerce todo o poder da primeira besta. Qual é a primeira besta? O sistema religioso romano, né? E faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Adore qual a besta? A primeira, o sistema romano papal, né? Cuja chaga mortal foi curada, como eu disse antes, né? Foi lá em 1698, né? Que ela recebeu a ferida mortal, que é claro que ela é simbólica, né? É simbólico, né? E é a ausência de poder. Ele foi levado prisioneiro e o poder caiu ali, recebeu uma ferida mesmo ali. Só que foi recuperando, aos tempos foi recuperando, né? Como eu disse antes. O que eu acabei de ler foi o verso 12 do Apocalipse 13. Agora, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. Verso 13 e 14. Ora, através de poderes, né? Poderes diabólicos, é claro, né? Poderes espirituais do mal, faz com que fogo faça cair do céu a terra. Isso aí mostra um episódio que aconteceu com Elias, né? Elias clamou a Deus, desceu fogo do céu, lá para queimar o sacrifício, para apresentar o Deus, o verdadeiro Deus a Israel. Lá que mostrar que Baal não é Deus, só Israel é Deus, mas Baal não, e eles aceitaram o verdadeiro Deus, que é o Deus Criador. Nesse caso aqui, Satanás quer imitar o que aconteceu lá, fazendo descer fogo do céu, como Elias fez lá para enganar as pessoas, né? Enganar, diz aqui lá no verso 14, né? Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que a fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. Aí já entra outra coisa interessante aí na profecia. Uma imagem à besta, que receber a ferida da espada e vivia. Aqui está mostrando, apresentando aqui, aquela besta, a primeira vez recebeu a ferida mortal, que é o sistema papal, mas vivia, porque agora está viva, recebeu o poder de volta, né? Mas aqui esse poder que é a besta, que representa os Estados Unidos, vai dar poder à Roma papal, vai apoiar os projetos desse poder religioso, né? Para impor os seus decretos. Então, e agora essa besta, ela decreta que a todo o povo do mundo, aí agora a todo cidadão, não é só os governantes, que fizesse uma imagem, né? Uma imagem à besta, que receber a ferida da espada e vivia. A imagem é a representação máxima de um poder anterior, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, a imagem de Deus, o caráter, né? A imagem significa o caráter, né? Tudo que Deus tem, o homem tinha, né? A semelhança de Deus. É claro que o homem não era igual a Deus, porque Deus é imortal, o homem não. O homem poderia ser imortal, sim, se no começo do fruto, né? Lá, que é outro estudo, né? Mas como eles pecaram, perderam a imortalidade. Já não é mais aquela imagem perfeita de Deus, né? Como saída da mão do Criador. Agora aqui, a imagem aqui é a semelhança da outra besta. Tem a semelhança. Essa imagem aí que fala aqui, ela representa também a união, né? A imagem, a união das religiões cristãs com o papado, né? Com o Estado primeiro, com o Estado e também com o sistema papal através dessas ideias que eles aceitaram, né? E concordaram com elas. A ferida foi curada, né?
da espada e vivia, verso 14. E o mundo inteiro foram conscientizados a seguir essa nova ordem religiosa e política mundial. Por meio de poderes demoníacos, eles fariam sinais, e grandes sinais, para envolver, né, as pessoas, mostrar às pessoas, diante da besta, para dizer que eles têm a verdade, estão com a verdade. Satanás ele procura enganar mesmo, através de sinais, igual no Egito, quando Moisés jogou a vara lá, a vara se transformou em serpente, por meio da feitiçaria ali, da magia, os magos também fizeram a mesma coisa, lançaram suas varas e elas se transformaram em serpente. Porém, a de Moisés engoliu as demais. Então vemos que o poder de Deus já está acima do poder do mal. Verso 15 e 16. E foi-lhes concedido que desse o Espírito. O que é Espírito? Espírito é o fôlego de vida. É vida. Quando alguma coisa não tem poder, não tem autoridade, e alguém vai dizer, vou dar você vai ter autoridade. Então ele está recebendo o quê? Vida para agir. Ele tem poder para agir. Então essa imagem, ela recebeu, antes não tinha vida, mas recebeu vida. Recebeu autoridade, poder para que pudesse agir também, né? E decretar os seus dogmas. Agora, qual é a imagem da besta? Deu a imagem da besta para que poder, vida, espírito, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, aí nós temos que identificar essa imagem e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, sem exceção de classe social, né, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Ora, o que significa isso? A imagem, ela é a união da igreja protestante, unida com o Estado. Essa se torna a imagem da primeira besta, que a besta também no passado ela era unida com o Império Romano, com o poder romano, e aí teve poder para governar livremente. Enquanto Constantino estava fora, ela governou, recebeu autoridade para governar livremente por meio do Império Romano, e mais tarde ela decretou mesmo a morte de muitos daqueles que não acreditavam nas interpretações papais. E a Bíblia foi até proibida de ser lida mesmo pelo cidadão comum. E isso trouxe, então, uma era de trevas no mundo, né? De então, no mundo conhecido, né? Que era a Europa, né? E a África, a Ásia, né? E assim, então, a Bíblia foi desamarrada, vamos dizer assim, né? Ela estava acorrentada e foi libertada ali para que o cidadão pudesse ler através dos reformadores. Ali entrou vários reformadores, então, passaram então, a traduzir a Bíblia na língua do povo mesmo, e eles passaram a ver as verdades que Deus tinha para o povo. E assim o povo foram, então, entendendo as escrituras ali e vendo que aquele poder ali era um poder falso, um poder religioso falso, né? Não era o verdadeiro cristianismo do primeiro século, né? Dos apóstolos, que seria as doutrinas dadas aos apóstolos, né? E era um poder que já estava envolvido com o paganismo, a adoração a ídolos, né? Aos deuses, os quais a Bíblia condena a adoração. Quando acontece isso, é chamado de apostasia.
E houve essa apostasia, até Paulo mesmo falou, o apóstolo São Paulo falou sobre essa apostasia. Muitos se desviariam da fé seguindo doutrinas que não eram bíblicas, né? Não era doutrina de Deus, era doutrina de demônio. E assim foram, muitos seriam desencaminhados por essas falsas doutrinas. E por trás disso estava o dragão, que estava incentivando essa ignorância espiritual, religiosa. Então a besta aí é um movimento protestante apostatado, né? Apostatado. Existe um bom movimento, aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que são apostatados. Aqui não estou generalizando, porque a profecia não faz isso. Ela que mostra o erro daqueles que se abandonam a Deus para seguir tradição humana. Mas a Bíblia aponta também um grande número de pessoas que vão ser salvas no último dia, tá entendendo? E espero que você faça parte desse povo que vai ser salvo no último dia. E não vai seguir doutrinas humanas, vai seguir doutrina estabelecida por Deus. Não poderão comprar nem vender. Isso aí é um boicote econômico. Ora, se você não estiver alinhado com a religião oficial, que será implantada no mundo inteiro, acompanhado com o poder político, você é considerado uma pessoa terrorista. Você está contra a nova ordem mundial. Então você não poderá comprar e nem vender. O castigo será esse. Ou você obedece o sistema religioso que será estabelecido, ou você vai seguir os mandamentos de Deus e ser perseguido. Porque Daniel capítulo 12, versículo 1 diz lá, e haverá um tempo de angústia como nunca houve. Mas o povo de Deus será libertado, será livre nesse tempo de angústia. Passarão por ele, mas serão livres, né? Livres de serem mortos em pleno tempo de angústia. Mas antes, sim, vai haver morte antes, porque a própria profecia diz que decretarão a morte de muitos, né? Ali que não concordaram com esse movimento. Então, é exatamente isso aí. E juntamente aí você vê que agora uniu a besta do mar, a besta da terra, a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, se torna ali três poderes que vão influenciar o mundo. E com o dragão também na frente, que Satanás, incentivando os governantes do mundo a aceitarem um dia falso de adoração, que é o domingo. E esse dia, então, será implantado para todos adorarem. Esse é o sinal da besta. O sinal da besta não é chip, não é código de barra, como muitos pensam, né? Tatuagem, nada disso. Esse número é simbólico. Se fosse fácil de identificar esse número, era simples. Você via a pessoa lá, escrito lá em qualquer lugar, 66, opa, já é o sinal da besta. Não, isso é um número simbólico. Se trata de um número religioso. O sinal da besta, né? O número aí é diferente. O sinal, o número e o nome da besta, né? O sinal da besta é o domingo. É o dia estabelecido lá no passado por Constantino. E foi reafirmado pelos papas, né? E líderes religiosos posteriores. E o número da besta, o nome da besta, né? O nome da besta é o sistema. É o nome do sistema. É o sistema que vai surgir, né? É claro que ainda não surgiu ainda. Ninguém ainda é a besta lá do Apocalipse, nada. Nenhum religioso aí é considerado ainda apostatado totalmente, até que cumpra a profecia, né? Lá diz caiu Babilônia, e assim se tornou então a morada de espírito imundo, né? Morada de Satanás e seus anjos. Quer dizer, espírito imundo ali representa Satanás e seus anjos, e doutrinas falsas ali que serão implantadas no mundo. Agora, esses adoradores da besta e sua imagem, conta no Apocalipse 14, 9 a 10. Esse que não aceitaram o sinal de Deus, o mandamento de Deus, sábado, como sinal de Deus, que é o sinal, é o selo de Deus, é o selo da soberania de Deus, como ele é o rei do universo. Esse aí
que não recebeu o sinal de Deus, certamente receberão o sinal da besta. E serão o quê? Receberá o cálice da ira de Deus. Lá em Apocalipse 14, 9 a 10. Então, venho a reafirmar que o sábado é o sinal de Deus e o domingo é o sinal da besta. Veja lá, o sábado é estabelecido por Jesus, Marcos 2, 27 e 28, e Gênesis 2, de 1 a 3. E o sinal da besta é estabelecido pelo sistema humano. Quer dizer, é estabelecido pela tradição humana, sem nenhum apoio bíblico, nenhuma autoridade da Bíblia, nenhuma parte da Bíblia manda guardar o domingo. Se você fazer isso, guardar o domingo, você, no momento, você ainda não recebeu o sinal da besta. Não, ninguém ainda recebeu o sinal da besta. Isso tem que ficar bem claro. Se alguém sair pregando que a besta está aí, não é verdade, porque ainda ninguém recebeu. Nós temos prova disso, porque nós temos uma escritora inspirada, ela recebeu aí a revelação da paz de Deus, ela diz que até hoje, essa escritora Ellen Good White, né? Ela recebeu a visão que aqui ainda não saiu esse decreto. Então, todas as pessoas não têm o selo da besta aí, não tem o sinal da besta. Então as pessoas podem ficar, estão ali nas suas igrejas, ali, orando, cantando, mas eles estão ali com sinceridade, tentando ali fazer a vontade de Deus, mas é preciso também entender que a pessoa tem que vigiar, estar ali em espírito de oração, vigiando, estudando a palavra de Deus, buscando a luz do conhecimento quanto aos mandamentos de Deus. Aqueles que aceitaram os mandamentos de Deus dificilmente irão ser enganados pelo dragão, que é Satanás. Então, o plano de Deus é que todos sejam salvos mesmo, até as pessoas que fazem parte do sistema que está sendo estabelecido, né? Foi estabelecido no passado, sistema religioso, papal. É claro que Deus também ama todas as pessoas que se encontram ali nesse sistema, tanto o sistema religioso protestante, que vem abandonando a Bíblia, é claro, através dos tempos. Você vê, hoje nas igrejas tem muita superstição, muitos líderes religiosos pregam superstição dentro das igrejas, espantar macumbaria, essas coisas todas, sal aí, espanta espírito imundo, essas coisas assim, que é mito, né? Se é mito, é claro, que então a pessoa tem que ver o que é verdadeiro e o que é falso. Se você seguir o verdadeiro, Deus vai encaminhá-lo à verdade, você vai ser salvo dessas apostasias que está sendo iniciada em todas as religiões cristãs, né? Na maioria, é claro, mas existem ainda aqueles que são fiéis, são líderes que são zelosos pela palavra de Deus. Esses líderes certamente não serão desencaminhados. Quando ouvir o chamado de Deus para aceitar o selo de Deus, vão aceitar o selo de Deus, sem problema nenhum, mesmo que passar por perseguição, vão aceitar. Mesmo o sistema papal romano, ali, pessoas líderes ali que administram ali a igreja, muitos deles vão aceitar a mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo. E eu estou torcendo por eles, para que eles aceitem mesmo o evangelho. E que nós o possamos tratá-los, né, com amor, misericórdia e carinho, e levar sem preconceito nenhum, sem persegui-los. É claro que nós não estamos aqui para perseguir a religião de ninguém, mas para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo e desejar o melhor para eles, que eles sejam salvos, sim, e nos tornamos um só rebanho em Cristo, né, unidos, fazendo a vontade de Deus, guardando os mandamentos de Deus da forma correta, não da forma errada, mas da forma correta. E assim, então, nós não vamos receber o sinal, nem o selo, nem o número, nada da besta, né? É claro que o número é simbólico.
Muitos tentam interpretá-lo como se fosse literal, mas não é literal, ele é simbólico. Alguns têm até arriscado aí no Vigaribus Filii Dei, é uma palavra latina, né? Significa vigário, filho de Deus. Ali soma, né? as letras romanas, né? Os números romanos, e dá realmente 66 mesmo, 666. Mas se você também somar o número dos deuses babilônicos, do panteão, né, babilônico, vai dar também 666. Então, nós não sabemos exatamente qual número é, mas certamente Deus vai revelar. Porque Deus não deixa nada escondido. Ele não quer esconder nada, nem de mim, nem de você. Certamente nós vamos saber que número é esse. Mas o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer é estar preparado, né? Para quando surgiu o decreto dominical, que já está em andamento, né? Lá já está avançado, né? Como diz o Papa Francisco, está se esforçando para que o domingo seja o dia da família, um dia da semana sem a poluição, no qual as famílias se reúnam, né? Para passarem mais tempos, né? Juntas. E segundo ele, é um meio de combater a poluição global, o aquecimento global, né? Tendo os carros nas garagens e as fábricas paradas também, de poluir, porque se as fábricas continuar poluindo, não vai adiantar muita coisa, né? Então é um trabalho de conscientização para melhorar o meio ambiente. Só que, de uma forma, a proposta é boa. É claro que nós cristãos apoiamos sim a diminuir a poluição no meio ambiente. É claro que a poluição atrapalha para todos nós. Polui rio, polui tudo, o ar fica contaminado, aí traz doença, não é bom. Mas essa proposta é feita num dia errado, no domingo. Ora, por que não seja no sábado? A Bíblia não diz que é o sábado, o dia do descanso que Deus estabeleceu. Por que fazê-lo no domingo? Para seguir uma tradição que não é bíblica. Aí que está o erro. O erro não está em proteger a natureza, está na forma equivocada de protegê-la, né? É claro que Deus sempre protege a natureza. Se o homem não proteger, ele vai cuidar de uma forma resolver esse problema, e que vai resolver mesmo. Diz que lá a natureza vai ser completamente transformada por ocasião da volta de Jesus. Ele vai estabelecer uma nova natureza, né? Um mundo totalmente novo, porque Deus criou tudo para ser belo mesmo, sem poluição nenhuma. Agora, o que eu devo fazer é procurar estudar com oração e viver o Evangelho, enquanto a profecia não se cumpriu na sua totalidade. E pregá-lo, cumprindo a missão. Nós temos que cumprir a missão, porque não adianta você estudar a profecia e não cumprir a missão. A profecia irá se cumprir no final, né? Haverá só dois grupos. Quais os grupos? Os que guardam os mandamentos de Deus pela fé e os adoradores de uma falsa religião. Os verdadeiros adoradores de Deus certamente darão os últimos avisos ao mundo do perigo de aceitar doutrinas falsas e apoiar um movimento contra os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, versículo 12 e 12, 17, né? O mundo será mergulhado numa crise tremenda, viu? Num tempo de angústia tremendo, por deixar os mandamentos de Deus. Então, a pessoa, quando abandona a lei de Deus, as coisas ficam ruins mesmo, não fica boa não. Mas o povo fiel de Deus será protegido nesse tempo. Daniel 10, Daniel 12, versículo 1. Então lá está dizendo, o povo de Deus será protegido no tempo de angústia. Estarão nele sim, não sairá do tempo de angústia, mas serão protegidos. Porque eles também serão provados também. A prova virá para aqueles que se vão obedecer a Deus ou não. Então que isso seja colocado na tua mente, na minha, que nós estejamos preparados
para esse grande dia, que é terrível mesmo o dia, mas para o cristão será uma esperança muito grande, porque está próximo à volta do Senhor Jesus para buscar a igreja. E ali o reino vai passar para as mãos de Deus. É Deus que vai governar o mundo, não é o ser humano que vai governar o mundo. Porque o ser humano, ele vem mostrando que não são bons governadores. Por mais que tentam ser, ainda tem suas falhas. Mas o governo de Deus não, que Deus não falha. Deus é santo, é poderoso, não falha. E aí como ele criou o mundo, criou esse mundo maravilhoso, lindo, né? Mesmo depois do pecado, ele quer restaurá-lo novamente, do que foi antes. Que Deus seja louvado. Se você gostou desse assunto, clica ali, gostei, compartilhe com os seus amigos, parentes, não deixe de compartilhar para que o canal cresça, né? Para que o canal não fique parado, fique travado, né? Cresça e muitas pessoas possam compreender as verdades do Evangelho. Eu estou aqui mostrando o que está dentro da história e dentro da palavra de Deus. Não estou aqui sendo alarmista, não. Eu estou mostrando o que a profecia apresenta, né? E o povo de Deus será vencedor no final, se manter firme no Evangelho. Nós precisamos manter-nos firmes no Evangelho, nós seremos vencedores. Contra a besta, contra o falso profeta e contra também o dragão também. A igreja vai vencer. A Bíblia diz que a igreja vai vencer todos os poderes do mal, porque estão ao lado de Cristo. Amém, aleluia. Então, agradeço a você por ter assistido até o final esse vídeo e aguardo você no próximo. Até lá.